Boa tarde, pessoal. Nós somos o grupo 1 e vamos falar de técnicas de fabricação, rotomoldagem e extrusão. Ambos são processos industriais que utilizam termoplásticos para a produção de utensílios. Apresentam diversas semelhanças em seu processo de produção, porém conquistam resultados bastante diferentes. Termoplástico é um plástico que, a uma dada temperatura, apresenta alta viscosidade, podendo ser conformado e moldado. As principais vantagens da utilização são dar origem a peças leves, resistentes, de longa vida útil, não alteram suas propriedades quando expostos a agentes químicos e são 100% recicláveis e atóxicos. Exemplos são polietileno, policloreto de vinila, polipropileno, poliestireno e policarbonato acrílico. Falando propriamente do processo de rotomoldagem e a técnica para que ela serve. A rotomoldagem é um processo industrial de transformação de termoplásticos ou termofixos que produz peças com baixo custo, através de moldes. Por exemplo, um cilindro com volume de 50 litros custa aproximadamente R$ 2.000. Por meio do processo, podem ser fabricadas peças completamente herméticas e ocas, pequenas como uma moeda ou até de enormes proporções, como tanques de mais de 25 mil litros de capacidade. Elas podem ser em poliestileno, poliamida, PVC, policarbonato ou vários outros tipos. O processo de rotomoldagem é bastante utilizado para a fabricação de caixas d'água, tanques, lixeiras plásticas, playgrounds e muito mais, mas também pode ser utilizado na produção de mobiliários, como bancos, mesas e cadeiras. O processo de rotomoldagem é dado através de grandes moldes ocos, que podem ser tanto de alumínio quanto cobre, aço, níquel, gesso ou resina. Assim como a ilustração à esquerda mostra, o processo se inicia na introdução de uma quantidade de matéria plástica em pó dentro do molde, e o molde é colocado em rotação, assim que fechado, e a resina que está lá dentro é aquecida dentro de um grande forno e se derrete. Então, o plástico vai adquirindo a forma do molde. Após isso, o molde é retirado e resfriado, e assim a peça é finalizada e se tem a desforma. As principais vantagens desse processo são o baixo custo, produtos com uma superfície bem acabada sem a necessidade de finalização após ser desenformado, peças totalmente fechadas sem emendas e tensões, geram baixas tensões residuais e também podem ser personalizadas na sua forma e cor. Já as desvantagens são: o processo é limitado em relação a peças com alta complexidade, com reentrâncias e detalhes, como essas imagens na direita. As peças precisam apresentar um desenho trapezoidal ou cônico, uma vez que precisam ser desenformadas após a solidificação do termoplástico. A produção de um número limitado de objetos pode não justificar o uso da técnica devido ao investimento necessário em moldes metálicos de qualidade. Além do processo de rotomoldagem, outro que apresentamos aqui é a técnica da extrusão, que significa nada mais do que forçar a passagem de um material através de um orifício. Na indústria em geral, por exemplo, a extrusão de um material é usada para dar forma a ele e conferir determinadas características. Nas indústrias metalúrgicas ou automobilísticas, a extrusão é um processo de conformação mecânica de materiais plásticos ou metálicos. O que se pode dizer é que as peças extrudadas são longas, como seção transversal no formato que podem se desejar, e posteriormente podem ser seccionadas de modo a produzir diversas peças com a mesma seção transversal de uma vez só. Um dos exemplos de materiais que podem ser produzidos com essa técnica são mangueiras, encanamentos, cantoneiras, caixilharias e filmes plásticos. Além disso, podem ser produzidas peças de mobiliário urbano menores, como conexão de estrutura, por exemplo. Além disso, podem ser feitas outras peças de plásticos no mesmo processo e, por sua vez, trabalhada com repetições exatas de objetos. Seu processo de produção começa com a deposição do termoplástico escolhido em um funil de alimentação. Este funil está localizado sobre uma rosca giratória inserida em um tubo metálico envolvido por resistências elétricas com temperaturas remotamente especificadas, para que o material seja derretido no tempo correto. Na porção final do tubo de fundição é colocado um molde matriz que será responsável pelo formato que o plástico extrudado terá. O plástico recém-extrudado passa por um processo de resfriamento rápido, podendo ser através de um banho de água fria ou um sistema de arrefecimento integrado ao próprio bico modelador, para que o desenho da seção não seja perdido com a maleabilidade do plástico quando ainda quente.
Esse processo permite a produção de objetos de comprimento indeterminado, mas não permite a produção de elementos de seção variável, uma vez que o material se molda, não por uma forma, mas por um bico metálico por onde o material fundido transpassa.